Olá, investidor! Bem-vindo a mais um vídeo aí no nosso canal da Modal Mais. Eu sou a Caroline Guedes, sou especialista de investimentos aqui da casa e tenho ao meu lado o Roberto. Ele trabalha na Artesanal e veio contar um pouquinho pra gente da estratégia do Artesanal FICFIN. É um fundo já disponível na nossa plataforma da Modal Mais e tem um mínimo de R$100. Roberto, obrigada pela sua participação. Tudo bem, Caroline? Tudo bom? Agradeço o convite. E você poderia começar falando um pouquinho da Asset, quando que ela foi fundada, o patrimônio, o que você faz lá? Claro. Bom, a Artesanal começou em 2008, a gente opera no universo de crédito privado e multimercado, né, que é o caso do Artesanal FICFIN. Hoje a gente tem 1,6 bi sob gestão e acho interessante a gente ter essa conversa aqui porque o multimercado é o fundo mais antigo da casa. Ele começou em 2008, logo no início da gestora, então acho que vale a pena explicar um pouco mais. Bacana. E qual que é o público-alvo do fundo? Para quem ele é indicado? Sim, o público-alvo é o público em geral, né? O mínimo é de R$100. E ele é muito interessante porque é um fundo muito líquido, né? Ele tem D2 para resgate, a volatilidade muito baixa, né? 1,70. Então é um fundo que se encaixa muito bem aí nas plataformas e tem feito bastante sucesso aí. Bastante sucesso. Aqui na Modal Mais é um sucesso. Mínimo de R$100. É o único fundo na plataforma com mínimo de R$100. Então chama bastante atenção. E o que o fundo busca? Ele busca superar o CDI? Sim. Bom, a ideia do fundo, o benchmark dele, e algo que tem sido feito nos últimos 10 anos, tem sido atingido, é render 20% acima do CDI, ou seja, o target dele é 120% do CDI, né? E assim, qual que é o diferencial dele, assim, que a gente pode enfatizar? Com R$100 no mercado, você não vai conseguir montar uma carteira complexa enfim, diversificar seus investimentos. E com esses R$100 de ticket mínimo, você consegue ter acesso a um fundo super diversificado. Ele é um multimercado multi-estratégia, tá? E não opera nada direcional, assim, é um fundo que não faz nada direcional. Então a gente não precisa de ver a bolsa, buscar o mercado em tendência de alta ou de queda, ou apostar numa tendência, vamos dizer, de dólar, ou esperar alguma coisa de juros. Entendeu? Ele é um mercado que busca taxas e descontos. Tá, e quando você fala então de direcional, é que o fundo não busca, por exemplo, acompanhar o Ibovespa? Exato. É isso, né? Exato. O fundo basicamente fica rodando em renda fixa, grande parte dele, né? E em outras operações também, como financiamento de termo, algo que vai sempre gerando retorno para o fundo. E em paralelo, nos mercados de tela, mercado de bolsa e propriamente os índices, ETFs, a gente fica esperando algumas distorções. Quando vem essas distorções, são os grandes geradores de alfa do fundo. A alfa que é aquele retorno acima do benchmark, que no caso é o CDI. O CDI, Então o fundo ele busca acompanhar o CDI pelo menos. Teve algum mês que ele teve cota negativa, por exemplo? Acontece isso? Qual que é a volatilidade do fundo? Não. A volatilidade é de 1,70 ao ano, quer dizer, é muito baixo. Se você olhar a volatilidade histórica de bolsa é de 30%. Então é algo baixíssimo, né? E é como eu disse, ele roda basicamente muito em renda fixa, e sempre esperando o mercado distorcer. A hora que distorce, a gente entra pequeno, a ideia é pulverizar, entendeu? Então cada operação representa uma parcela pequena do fundo. Então é sempre assim, quanto vai custar, qual que é o risco da operação, entendeu? A gente não tenta capturar tudo de uma vez só. Então a ideia é sempre performar todo momento ali que a gente achar alguma taxa, alguma distorção de mercado. Mas tem alguma regra assim que o fundo tem que aplicar pelo menos 60% em renda fixa, 70% ou não? Não tem, mas historicamente o fundo está sempre aplicado 60% a 65% em renda fixa. Tá, para dar uma garantia maior, Sim, trabalhar com a volatilidade baixa e manter a liquidez para o investidor. Tá, legal. Você comentou agora há pouco da liquidez. Esse fundo, então, ele tem liquidação em 3 dias? Em 2 dias. Mas 2 dias, assim, a partir do momento que ele solicita o resgate daquele tempo de cotização, então em 2 dias cai na conta? Exato. O fundo cotiza em D1 e paga em D2. Ah, bacana. Então, se eu resgato até 1h de hoje, daqui 2 dias o dinheiro já está na minha conta. Perfeito. E aquela movimentação mínima tem também ou é de R$100? Então, a gente baixou tudo para R$100. No passado foi R$500. Tá? E desde o ano passado colocamos para R$100 e a ideia é que todos possam acessar o fundo. Hoje é um fundo que tem 6 mil cotistas, 10 anos de histórico, volatilidade, como a gente falou, baixíssima. Então é algo assim, a gente vê investidores buscando CRI, CRA, LCI, LCA, isso só para dar alguns exemplos, para 2, 3 anos de carência e com o mesmo rendimento do nosso fundo. Quer dizer, o nosso fundo, você vai ver aí, você tem 2 dias, baixa volatilidade e diversos ativos dentro da carteira. Então esse universo, como eu comentei, de long and short,
fazer uma operação historicamente dá muito resultado para a gente, holding versus controladas, só para dar um exemplo para o investidor. Então, nesse universo aí de operações de distorção e desconto, eu vou dar um exemplo clássico para o investidor, que é um grande gerador de resultado, de alfa, né, de performance para o fundo. O que é alfa mesmo? Alfa é o retorno que você tem acima do teu benchmark, no nosso caso do CDI. Tá? Então, por exemplo, a gente faz long and short de pares, Bradesco 3 versus 4, independente do setor, tá? São exemplos. A gente tem uma operação que é muito boa também, historicamente gera muito resultado, que é holdings versus controladas. Então, vou dar um exemplo, Itaúsa versus Itube e Duratex. A gente acompanha lá, historicamente ela anda a tanto de desconto a holding das controladas, né? Quando tem uma distorção de mercado e isso abre por algum motivo, a gente consegue entrar e capturar o resultado dessa volta, né? Quando os ativos convergem novamente para a média, então a gente tem esse ganho aí na cota do fundo. Tá, quando você fala então de distorção, o que seria isso exatamente? Então, naturalmente assim, o mercado está sempre distorcendo, né? Os ativos vão subindo e caindo. E eles têm uma média histórica entre eles de preço. Né? E quando ocorre essa distorção por algum motivo, algum evento, alguma notícia política, ou Estados Unidos, China, de alguma oscilação, qualquer mercado, Europa, que venha a mexer aqui no nosso, quando isso abre o preço, quando muda a média de preço, a gente entra operando contra isso, contra essa distorção, entendeu? E isso em vários ativos, tá? Isso que é legal, quer dizer, se um ativo não performar tão bem no momento, tem outros que estão ali gerando resultado. Bacana. Quando ele comenta de termo, long short, ele chegou a comentar algumas vezes aqui no vídeo. Isso são estratégias do mercado de ações. Então, como o fundo ele opera uma parte no mercado de ações, eles fazem essa estratégia justamente para conseguir uma rentabilidade melhor para o fundo, né? Exatamente. E você sabe a rentabilidade dele nesse ano e no ano passado? Como foi historicamente? Olha, esse ano, então, eu acho legal falar historicamente por ser um fundo de 10 anos. Hoje é muito difícil a gente achar, né, um multi-estratégia que vem aí há 10 anos, né, com essa consistência. O retorno histórico dele é de 119% do CDI, ou seja, ele na verdade é 119,5% do CDI, ele roda quase 20% nos últimos 10 anos. E esse ano ele vem aí buscando, ele está já a 105, 110 e indo para a média histórica dele. E como você comentou, um fundo que tem volatilidade bem baixa, então sim, de 1,70. Ele é recomendado para todo o perfil de investidor, tanto o conservador quanto o agressivo. Exato. Né, o conservador, eu acredito que ele pode começar com menos, né? Como o fundo ele tem uma aplicação mínima de R$100, ele começa com menos para sentir o fundo, aí se gostar, ele vai colocando mais, né? Exatamente. O fundo permite isso. Exatamente. E novamente, assim, acho que é legal o investidor entender, com R$100 ele está comprando uma carteira super diversificada, super sofisticada de mercado. Ele tem lá toda a equipe trabalhando para ele em diversas estratégias, né, algo que não conseguiria, né, via operando direto. Então, é uma diversificação de portfólio. Exato. Até porque entrando no mercado de ações tem custos, né? Tem custos de corretagem. Exato. Se tiver lucro na operação tem imposto de renda. E o custo desse fundo, a taxa de administração é de 2%. Ele cobra 2% ao ano. Ao ano. Sim, e 20% do que excedeu o CDI. Só que é importante falar que essa taxa, esse retorno de 119, já é líquido dessas taxas. Já é líquido. Só não é líquido do imposto de renda, mas o imposto vai depender do prazo da aplicação. É aquela tabelinha de renda regressiva, fixa, né? Regressiva. Então, se o investidor ficar até 6 meses com o fundo, a alíquota é de 22,5%. De 6 meses ao ano, a alíquota cai para 20%, de 1 ano a 2 é 17,5% e acima de 2 anos é 15%. Então, se você puder ficar pelo menos 2 anos com o fundo para pagar menos imposto de renda. Sem dúvida, quanto mais tempo, melhor. Então, acho que é isso, Roberto. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Novamente. Foi muito claro, né? Deu para compreender bastante coisa aí da estratégia do fundo. Espero ter ajudado. A gente te espera aí para uma próxima. Legal, fico à disposição. Agradeço a todos e quem quiser entrar em contato ou tiver mais dúvidas, estamos à disposição aí, né? Legal. E é isso, se você gostou do vídeo, dá o seu like e não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, porque praticamente todos os dias temos novidades. Tchau, tchau!